Olá, letrados, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Gabi e hoje eu vou contar para vocês alguns dos livros que saíram da minha estante nos últimos tempos. A primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é que essa é a minha opinião sobre esses livros. Tudo bem se a sua opinião for diferente, não tem problema nenhum em relação a isso, mas a gente tem que fazer essa troca de uma forma tranquila, sabendo que cada leitura é única para cada leitor. Outra coisa importante também a se dizer é que hoje eu não vejo por que manter livros que eu não vou reler, ou que eu não quero emprestar, ou livros que eu não gostei na minha estante. Então, na minha estante hoje eu tenho livros não lidos e livros que eu li, mas eu gostei, ou que foram importantes para mim em algum momento, que eu tenho um carinho, né, um apego de certa forma, mas em geral eu não tenho problema algum em passar para frente. Eu tenho o costume de doar esporadicamente livros para a biblioteca de uma das escolas que eu estudei e também dar para amigos próximos que eu acho que podem usufruir mais dessa leitura do que eu. Então vamos lá. Esses livros obviamente não vão estar aqui, alguns até estão ainda aqui em casa, mas já estão em caixas para serem doados ou separados para entregar para essas pessoas próximas. Vou começar com a lista, lembrando que tudo bem se você tiver gostado de algum livro que eu não gostei, vamos trocar uma ideia aqui embaixo, é assim mesmo, comenta aqui para eu saber e vamos para a lista. Uma trilogia que saiu da minha estante ultimamente é a trilogia de livros de romance adolescente para todos os garotos que já amei. Tem até resenha desses livros lá no meu Instagram, Gabi em Letras, que eu fiz há bastante tempo atrás. É uma trilogia que eu gostei. Na época eu gostei muito de ler, foram livros muito leves, eu li muito rapidinho, mas já não fazia mais sentido para mim ter na minha estante. Então eu entendi que outras pessoas, né, principalmente outras adolescentes, né, ou pessoas mais novas do que eu, poderiam se interessar mais e usufruir mais da leitura, e aí eu resolvi doar também para essa biblioteca. Dois livros que não são parecidos, mas que eu li na mesma época, tive mais ou menos a mesma sensação e vou colocar aqui no vídeo, são Eleanor Park e Os Criadores de Coincidências. O primeiro é um livro de romance adolescente, mas é um romance bem conturbado, com uma carga bem pesada, é bem complicadinho de ler. Eu lembro que na época eu gostei muito, eu li enquanto adolescente, mas eu também entendo que para mim foi importante na época porque eu tinha questões emocionais um pouco parecidas com os personagens, talvez. Hoje em dia não faz sentido nenhum para mim, eu não tenho um apego pela história, eu consigo lembrar como eu me senti lendo na época, mas não fazia sentido para mim ter na estante. Assim como Os Criadores de Coincidência, que é uma fantasia, ele traz uma visão bem legal, bem diferente de outros livros que eu tinha lido, né, sobre a questão de a diferença entre destino e algo que pode ser mutável, enfim, quem estaria atrás desse destino. É um livro interessante, é um livro legal. Na época eu também gostei bastante, apesar de ter tido um pouco mais de dificuldade na leitura. Eu achei a escrita um pouco confusa em alguns momentos. E o livro também parou de fazer sentido para mim em algum momento, então eu achei melhor doar, passar para frente. E sabendo que esses livros fariam sentido para outros adolescentes, né? Eu acho que a maioria dos livros que eu doei, eles têm essa questão. Como a escola onde eu estudei, né, que eu dou os livros, é uma escola só de ensino médio, e muitos dos livros que eu dou, eles são livros mais adolescentes, infantos juvenis, enfim, eu também tenho esse olhar, né, de que são histórias que farão sentido e que conversarão mais com pessoas dessa faixa etária, e aí eu resolvo passar pra frente. Agora pensando num livro que eu realmente não gostei, que não deu pra mim, e eu ainda me pergunto se eu lerei alguma coisa da autora novamente, é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Vou botar a capa aqui pra vocês. Gente, sinceramente, assim, não gostei de nada desse livro, nada. Era um livro super curto, mas não fluía a leitura para mim de forma alguma. Eu não gostava da escrita da autora, eu não gostava da perspectiva que ela trazia nesse livro. Eu sei que é um livro muito queridinho por muita gente, mas simplesmente não rolou para mim. Vale ressaltar também que eu tentei assistir o filme da Netflix para ver se fluía, se fazia sentido, se eu me conectava mais com a história. E, gente, também foi insuportável para mim.
com todo respeito a quem gostou, é claro. Eu tenho aqui na estante o Amiga Genial, se eu não me engano, dela. Talvez eu dê uma chance, conheço muitas pessoas que gostam muito dessa série de livros. Tá aqui na estante, mas sinceramente ainda não sei se vou dar uma chance para Helena Ferrante de novo. Se você gosta de Amiga Genial, comenta aqui, eu me incentivo a fazer essa leitura. Agora, esse livro e essa autora não rolaram para mim. E eu tenho até medo de falar aqui, porque pode ser que o cancelamento venha. Mas é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, Gabi do futuro, para adicionar uma informação importante aqui para vocês. Gente, para vocês terem noção, eu tive que terminar a leitura em audiolivro, porque eu não estava aguentando mais ler o livro e não saber o que aconteceu no final e ficar naquela coisa, aquela enrolação. Gente, para mim, não deu. Sério, assim, eu não sei se é porque eu tenho um relacionamento muito saudável que eu fico totalmente apavorada com esse tipo de livro, de personagens protagonistas que se maltratam. E não é a questão do enemies to lovers. Eu gosto desse tipo de livro, sabe? Mas quando é uma coisa justificável. Agora, eu entendo que tem a conjuntura da época, né? É um livro bem antigo, é um livro que retrata diferenças sociais. Isso eu gostei. O pano de fundo, eu gostei. Agora, gente, pra mim, um casal que surge de ofensas, cansa aqui, outra ali, ok, entendo. Comigo até foi assim. Agora, gente, relacionamentos que surgem de ofensas, que surgem do não reconhecimento do valor um do outro, gente, não dá. Não dá, eu não passo pano, não gosto de livros assim. E não é porque é clássico que eu vou fingir que isso me agrada, é uma opinião minha. Por isso eu nem tive vontade de ler outros livros da Jane Austen. Eu tinha aqui também, acho que Persuasão, também doei. Não fazia sentido pra mim e é isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostam dos livros da Jane Austen, se fazem sentido pra você. E tá tudo bem se a sua opinião for diferente da minha. Acho que justamente por isso eu não sou leitora de romances de época. Pretendo ler alguns, mas estou dando um tempo e pesquisando opções que eu entenda que fazem mais sentido para o que eu gosto de ler e consumir. Outro livro que também não rolou para mim, e pode ser que também seja uma opinião polêmica, é No Mundo da Luna, de Carina Ricci. Eu até cheguei a conseguir o autógrafo nesse livro na Bienal. Eu não tinha lido nada da autora até então. Eu fui para conseguir os autógrafos para minha cunhada, que era muito fã dela, é uma das autoras favoritas dela. Fui com uma amiga também. E, gente, sinceramente, não rolou para mim. Tentei ler Perdida dela também, pelo e-book. Também não rolou. Eu não gostei. Eu não sei dizer pra vocês o que especificamente eu não gostei. Não foi, nossa, meu Deus, odiei isso aqui. Não. Mas não me convenceu, não me deu vontade de continuar lendo. E vocês vão ver ao longo dos vídeos aqui do canal que eu não me forço a ler coisas que não estão fluindo. Claro que se é ali no iniciozinho do livro eu relevo e tal, mas se eu chegar ali na página 50, 100 e não estiver gostando, eu largo o livro. Pode ser que eu volte a ler em algum momento, mas se não, tudo bem também, eu passo pra frente, porque eu acho que os livros eles têm que fazer sentido pra gente. Tem muita coisa boa pra gente ler, boa no sentido do que a gente gosta mesmo, né? Por aí, e eu não me forço a ler livros só para dizer que eu finalizei, só para dizer que eu li se eu não estou gostando. Então, grande parte dos livros que vocês vão ver aqui, eles não foram finalizados, porque eu não insisto em coisas que eu não estou vendo sentido. O último livro da lista de hoje, se vocês se interessarem por esse tipo de vídeo eu trago mais, é A Vida Invisível de Eritzy Guzmão, que é um livro brasileiro, publicado acho que em 2016, ele fez muito sucesso na época da publicação e ele teve muita relevância internacional também. É um livro que fala um pouco sobre a década de 40 aqui no Rio de Janeiro. Eu gostei muito da ambientação do livro, mas a escrita para mim também não fez sentido. Comenta aqui se vocês conhecem esse livro, se vocês têm vontade de ler. Mas eu achei uma escrita muito maçante, era um livro muito curto, mas que não caminhava para mim de jeito nenhum. Eu tentei muito, a temática é muito legal, fala sobre os fardos invisíveis da mulher, né, os trabalhos invisíveis, os estereótipos, enfim, todo o peso que era colocado, e ainda é muito, né, colocado sobre as mulheres nesse contexto. Enfim,
É um livro que eu sei que é muito importante, mas não fez sentido pra mim. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixem de comentar, curtir, se inscrever aqui no canal. Coloquem aqui embaixo pra mim nos comentários se vocês têm alguma opinião diferente em relação a algum desses livros que eu citei. E me conta também um livro que muita gente ama, mas não rolou pra você, você não gosta, pra gente poder bater um papinho a mais aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.